Bom dia, nós começamos agora mais um Secov Debate, com transmissão ao vivo pelo Facebook. E nesta edição nós vamos contar com a participação do deputado federal Herculano Passos, do MDB, e o empresário Caio Calfá, vice-presidente de assuntos turísticos e imobiliários do Secov São Paulo. Nós vamos falar sobre o cenário político, eleições, medidas de estímulo ao turismo, ao setor da construção. Eu agradeço muito a participação do deputado. Deputado, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, Caio, bom dia a todos os telespectadores. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui no Secov para falar um pouco sobre as multipropriedades. Tá certo, e o Caio, bom dia também. Bom dia, Denise, bom dia, deputado. Obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-lo mais uma vez aqui nessa casa. O deputado tem nos prestigiado bastante nas nossas atividades da vice-presidência de assuntos turísticos e imobiliários, e é um prazer participar dessa roda. Bom, vamos começar a falar então do turismo compartilhado, que é uma tendência mundial, empreendimentos fracionados. O deputado estava falando sobre isso. Nós vamos ter nesta semana uma audiência, né? Então não dá para detalhar muito, mas eu queria saber em linhas gerais como é que o senhor vê essa proposta, essa discussão e qual vai ser o encaminhamento. Eu vejo com muito bons olhos essa proposta, até porque nós propusemos uma audiência pública na quarta-feira agora, na Comissão de Turismo, justamente para debater esse assunto, né? Estamos convidando o Secov, várias entidades do ramo imobiliário, o Ministério do Turismo, o governo, até porque existe uma proposta, um projeto de lei que veio do Senado, está na Câmara, está na Comissão de Seguridade Social, né? E nós estamos acompanhando, e depois vai para a Comissão de Finanças e Tributação, e depois vai terminar na Comissão de Constituição e Justiça. Então tem um trâmite que vai seguir na Câmara, e a gente, antes de acompanhar essa audiência pública, com certeza vai trazer mais informações detalhadas para os parlamentares, para que a gente possa defender essa pauta e dar segurança jurídica para os futuros contratos, né? E também a possibilidade de viabilizar esse projeto, né? Fazer com que ele se torne lei e dê mais condição das pessoas terem essa segurança, até porque é um assunto novo e precisa de uma legislação que ampare as partes. E o senhor vê condição de ter uma tramitação rápida? A tramitação depende do acompanhamento político, né? Tudo na Câmara depende do acompanhamento. Como que funciona? O projeto ele passa, como eu falei, por essas 3 comissões. E quando ele vai para a comissão, é designado um relator. O relator prepara o relatório, dá o parecer ou pela aprovação do projeto ou pela rejeição, e por isso que precisa do acompanhamento de alguém que tenha interesse que o projeto ande. Então nós temos que trabalhar para o projeto e com o presidente da comissão para cair com um relator que seja favorável. E depois a defesa, né, durante o debate e a apresentação da relatoria. E ele passa pelas comissões justamente porque cada comissão tem o seu olhar para o projeto, né? A Seguridade Social, depois é obrigatório ir, nesse caso, para a Comissão de Tributação, né? E a Comissão de Orçamento, né? E depois também para a comissão, termina na Comissão de Constituição e Justiça, mas dali já não é mais o olhar pelo mérito do projeto, mas sim pela forma, pela redação, pela constitucionalidade, mas a gente vai acompanhar de perto, porque eu tenho interesse que esse projeto vá à frente, até porque isso vai abrir um leque muito grande de uma abertura para a construção civil, para a geração de emprego, renda, e também a possibilidade das pessoas que não têm muitas vezes um recurso para comprar um imóvel, e compartilhando ele pode, né? Até vai pagar um condomínio menor, porque ele vai estar dividindo com outras pessoas, e muitas vezes a pessoa compra um imóvel para lazer
e usa muito pouco, né? Então agora ele vai poder designar um tempo de uso para aquele imóvel, ou um apartamento, ou uma casa na praia, ou até uma chácara. Ele pode comprar e dividir com as pessoas. Hoje é muito comum isso, as pessoas hoje estão mais práticas, né? Antigamente tinha essa questão de domínio, de propriedade exclusiva. Hoje está tendo mais esse compartilhamento, né? A gente vê a forma de hospedagem. Eu presido uma comissão do Marco Regulatório da Economia Colaborativa e na colaboração as coisas fluem melhor e o custo é menor, gera mais possibilidade de empregabilidade, desenvolvimento. Então eu sou completamente favorável a essa pauta, esse projeto. O senhor falou de costume, até os próprios condomínios hoje, eles têm um funcionamento semelhante, as pessoas se acostumaram a conviver e dividir determinados serviços, né? Então do lado de aceitação da sociedade, eu acho que é tranquilo isso. Com certeza, não tem rejeição da sociedade como um todo. E eu acredito que também dos parlamentares não é um tema que não vai gerar muita polêmica, não tem muito que ir contra, né? Porque hoje nós estamos numa modernidade, né, Caio? A gente tem conversado muito sobre isso, entende que o projeto deverá ser tranquilo e nós vamos acompanhá-lo. E esta audiência pública vai ser justamente para que o Secov se posicione, o governo, todas as instituições e os parlamentares terem mais possibilidade de maior conhecimento do dia a dia e principalmente das multipropriedades, que é uma coisa nova, né? Então, quando aparece alguma coisa nova, nós temos que ter o conhecimento para poder até defender. E eu tenho certeza que aprovando essa legislação e esses empreendimentos novos e também outros usados, até porque pode-se comprar uma propriedade em parcerias, né, com vários proprietários e eles dividirem as despesas, né? E ainda também, depois do condomínio estabelecido, pode, às vezes, uma pessoa que não quer mais vender para ou um próprio condômino que está junto com ele e aumentar o tempo de utilização daquele imóvel ou para uma outra pessoa nova, né? Então é uma questão de convivência, de compartilhamento e o custo é muito menor, né? Porque você paga menos condomínio, você paga menos despesa, você divide o IPTU, os impostos todos e usa aquele período que você ia utilizar mesmo, né? Muitas vezes você, numa praia, você vai usar um mês do ano, né? Então aí essa divisão, o próprio condomínio, ele estabelece o tempo que cada um vai ficar, ou por semana, ou por mês, ou cada 2 meses, e cada ano, num período. Isso é uma combinação do grupo, né? E é bom que você não vai precisar ter aquela despesa forçada, aquele custo alto. Muitas vezes você tem um apartamento, você tem que ter uma funcionária para trabalhar um período e muitas vezes você não pode também ter uma funcionária provisória. É importante que você tenha ela fixa e com carteira assinada, registrada e também você utilizar aquele bem o tempo que você tem de acordo com o contrato. Então, eu entendo que isso deve ser bom para a sociedade. Eu queria saber, Caio Calfá, o posicionamento do Secov em relação a isso, quais seriam as dificuldades maiores na sua visão? O Secov, a nossa vice-presidência do Secov que elegeu esse assunto como há uns 3 anos atrás como sendo um assunto importante para o setor. Nós montamos um grupo de trabalho e nós desenvolvemos esse texto que hoje foi aprovado no Senado. Durante 1 ano e meio aqui, esse grupo de trabalho, quem foi convidado a participar desse grupo de trabalho foram os empreendedores do Brasil inteiro. Então tinha empreendedor de Gramado a Belém e os seus advogados.
mostrando inclusive as características dos produtos regionalmente, os problemas que esses produtos já no dia a dia poderiam enfrentar e as soluções que nós estávamos propondo para esses problemas. E isso foi transformado em 37 artigos, que são os artigos abordados no projeto de lei, e que foi muito bem trabalhado e desenvolvido por esse grupo. Existe uma particularidade na multipropriedade, alguns itens particulares da multipropriedade que não são abordados na Lei 4591, na Lei de Incorporações Imobiliárias, até porque a lei de 1964 não havia previsão do fracionamento de um imóvel e muito menos onde o projeto de lei mais se apoia na vida do condomínio, como é que vai se dar a vida do condomínio quando um multiproprietário sai, o outro entra, todos os detalhes dessa vida do condomínio, a manutenção do imóvel, recolhimento de despesas extras para manter o apartamento, porque um apartamento, principalmente de férias, ele degrada de uma forma rápida. Muitas vezes em praia, por causa da maresia e tudo mais, e é preciso, além da taxa de condomínio, se prever uma despesa de manutenção, reposição de ativos, que nós chamamos. Isso tudo está sendo abordado no projeto de lei. Isso poderia ter sido abordado na convenção do condomínio específica de cada empreendimento, mas para dar mais força, nós preferimos colocar esses detalhes da vida do condomínio no projeto de lei. Então, ele está bastante ajustado ao que esse grupo propôs, andou de uma forma rápida no Senado, na CCJ do Senado ele foi aprovado em caráter terminativo, e esperamos até pelo apoio do deputado, o apoio que a gente provavelmente vai ter da Comissão de Turismo, que ele seja aprovado também de forma rápida na Câmara dos Deputados. Eu perguntava em relação ao tempo, deputado, porque qualquer agenda lá no Congresso está complicada, porque a agenda do país está muito complicada, né? Nós temos uma desmobilização agora, em junho, férias juninas até peso, Copa do Mundo, eleições, as campanhas eleitorais, então é um cronograma que joga contra discussões maiores, né? Exatamente, é um momento difícil de tramitar os projetos, né? Mas, depois das eleições, eu acredito que a gente já pode correr com isso. Até porque eu presido a Frente Parlamentar Mista em defesa do turismo. E esse projeto vem de encontro aos interesses do turismo. Porque, quando você fala em multipropriedades, você já imagina uma propriedade de lazer, né? Porque, para você fazer um fracionamento de uma propriedade, dividir com várias pessoas um bem, você não pode dividir aquele que você mora, porque você tem que morar o ano todo lá, né? Mas nas suas férias, no seu momento de lazer, você pode dividir uma propriedade que é razoável, né? E é possível, com a legislação. E já existem algumas formas desse fracionamento, dessas multipropriedades, mas não com segurança jurídica no contrato. Porque depois que você fez um acordo e um contrato que não tem um amparo de uma força de lei, que tramita no Senado, depois vem na Câmara, é terminativo na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na CCJ, e agora vem para a Câmara e vai tramitar em várias comissões, e com certeza vai ser terminativo também nas comissões da Câmara, e se não houver mudança no plenário, na Câmara, nas comissões da Câmara, ele é terminativo. Se houver mudanças, ele volta para o Senado, então tem mais esse trâmite, né? E você passar por mais 3 comissões
É um tempo que a gente imagina que se tiver a vontade política, tiver o acompanhamento, aí sim ele anda rápido. Agora, se para num deputado que tem interesse contrário, senta no projeto, não apresenta o relatório, começa a demorar muito, então o projeto vai andando com muita dificuldade. Então o que a gente tem que fazer? Tem que procurar acompanhar o projeto nos presidentes das comissões, os relatores, ir atrás, pedir para pautar o mais rápido possível, debater, aprovar, e aí vai tramitando. E o trâmite é bom que seja por todas as comissões que têm a ver com o projeto, até porque aí sai uma lei que já foi olhada por todos os olhares, né? Porque quando você leva para o turismo, é um olhar do turismo, na seguridade social, é no olhar social, na questão da comissão de orçamento, é a questão financeira de tudo que envolve as finanças, e depois na justiça, que é o último olhar, né, da Comissão de Constituição e Justiça. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, membro titular. Então eu vou estar lá no final, vou pedir o relatório para que a gente termine esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça e faça com que o projeto se torne lei o mais rápido possível, para que a gente possa fazer com que o nosso país se desenvolva e os empreendedores possam investir em imóveis, né, em empreendimentos que tenham essa segurança jurídica, e também as pessoas que querem uma possibilidade de ter um custo menor, usufruir daquele imóvel e poder investir, né? Porque você compra um apartamento, vamos supor, 300 mil reais, e se você tem 30 mil e fica dono daquele apartamento com 10% do imóvel, você normalmente você nem usa 10% do ano para você ir numa praia, por exemplo. Então, e você vai poder ir na praia com 30 mil reais de investimento, que é um investimento baixo para você ter um imóvel, né? Pode ser, estou falando nesse valor um exemplo, né? Pode ser bem mais ou pode ser até menos, né? E aí você pode ter um apartamento por 30 mil reais. A despesa que você teria sozinho é 10 vezes maior, ou seja, se você ia ter um condomínio, R$1.000, mais IPTU, mais isso, aquilo, ia gastar uns 3 mil por ano lá. Na verdade, você gasta R$300 por ano. Estimula o turismo e o empreendimento, né? Novos empreendimentos com esse foco, né? E o próprio turismo, né? Que no país, que eu acho que falta um estímulo a mais pelo potencial que o Brasil tem, né? Exatamente. E outra coisa, esse apartamento vai ser muito mais utilizado sendo compartilhado do que uma pessoa sozinha. Então ele vai gerar mais emprego naquele local aonde vai se fazer o turismo, ele vai comprar mais no supermercado, ele vai utilizar o bar, o restaurante, vai movimentar toda a economia local, muito mais do que se tivesse uma pessoa naquele imóvel. Então, a gente tem essa visão que o turismo aprova essas multipropriedades, né? Então, vamos trabalhar como parlamentar para que a legislação siga o mais rápido possível na Câmara dos Deputados. Eu, como deputado federal, vou lutar para que a gente aprove o mais rápido possível. Lógico que esse ano não vai dar para passar por todas as comissões, mas vamos adiantar ao máximo e na próxima legislatura, quem sabe no começo do ano que vem, a gente já saia com esse projeto aprovado na Câmara, e quem vai ganhar com isso é a população, que vai ser beneficiada com a possibilidade de assinar um contrato seguro, né, com uma legislação que ampare. Agora, esse não deve ter grandes resistências. Agora nós temos outras propostas que enfrentam grande resistência, e uma o senhor tem abordado muito a questão, que é dos cassinos, que também daria possibilidade de grandes empreendimentos no país, com muita contratação de mão de obra nas várias áreas, alavancando o turismo, a entrada de turistas estrangeiros também, e a gente vê uma resistência muito grande, né, deputado? Este ano nós não estamos num momento político para votar esse tema, por causa justamente desse período de Copa do Mundo,
período de eleições, é um projeto polêmico, mais difícil de aprovar, mas eu tenho muita confiança na aprovação. A partir do começo do ano que vem, eu acho que vai ser pautado esse projeto e já montou-se uma comissão especial na Câmara. Quando se monta uma comissão especial, o projeto não passa por todas as comissões. Ele é debatido nesta comissão especial, com muitos parlamentares, é feito um relatório, esse relatório já foi aprovado na comissão, está aguardando para ser pautado no plenário da Câmara. O projeto está muito redondo, muito bom, eu fiz parte da comissão, defendo a legalização dos jogos, principalmente dos cassinos aqui no Brasil, porque nós estamos perdendo muita receita, nós estamos deixando de gerar muito emprego, nós estamos atrasados. Fazem 70 e poucos anos que o Brasil proibiu o jogo. E todos os países da América Latina, com exceção de Cuba, o jogo é legalizado. Nos Estados Unidos, na Europa, só os países islâmicos que proíbem o jogo. Então a gente vê que, se for uma questão religiosa, onde a religião é predominantemente cristã, não tem argumento para que não possa ter o jogo. E, como você falou, de turistas estrangeiros, o nosso país recebe 6,5 milhões de turistas estrangeiros por ano. Singapura, era proibido o jogo, o cassino. Abriram para um cassino em resorts integrados, que é o que nós queremos aqui para o Brasil. O que aconteceu? Quando foram falar que iam construir um grande cassino, um grande hotel, porque o cassino ocupa de 3% a 4% desse espaço do imóvel. É muito pouco, porque tem as grandes convenções, os shoppings, supermercado, hotéis, as praças, as arenas de shows, de eventos. Ou seja, uma parte pequena vai para o cassino, porque o cassino é que banca as convenções. Em Singapura, ia se montar o cassino, os hotéis não queriam, porque ia construir um grande hotel com preço até menor. E a concorrência eles achavam que ia prejudicar. E eles convenceram que não ia prejudicar. Bom, construíram o cassino. As grandes convenções mundiais foram para lá, o movimento foi grande, lotou todos os hotéis, subiu o valor da diária e tiveram que construir mais 40 hotéis lá em Singapura para atender a demanda. E o turismo, que passou de 6 milhões de turistas que eles recebiam, hoje recebe 18 milhões de turistas estrangeiros, um país de 5 milhões de habitantes, nós temos mais de 200 milhões de habitantes e recebemos 1/3 dos turistas que recebe Singapura. Você imagina a economia, o desenvolvimento que acontece, porque aonde tem um hotel que tem cassino, é 3,2 o número de funcionários que trabalham no hotel, diferente de um hotel comum que é 0,6 por apartamento, né, de funcionário. Então, a geração de emprego direta é enorme e indireta é incalculável, né? Então, a gente vê que desenvolve uma região, um país. Seriam polos de desenvolvimento regional, não é? O Caio Cafá falava de outros hotéis, de shows, é toda uma estrutura de shoppings, porque você atrai as pessoas que não querem só o jogo. Elas querem diversão, elas querem passear, e o Brasil potencialmente tem todo tipo de turismo, não é? Exatamente, porque quando uma pessoa vem para jogar, ele traz a família vai no shopping, vai nos parques de diversões, vai no comércio, ocupa os hotéis, os restaurantes, e aquele que veio para jogar deixa o dinheiro também, porque a movimentação é enorme. E toda essa receita de impostos dos jogos vão para a área social. Nós estamos tirando o recurso daquele que pode gastar no jogo para ajudar aquele que precisa do recurso, na área da saúde, área social. Então é uma questão da gente distribuir renda de uma forma justa, honesta, até porque
tem que cobrar o imposto desses empreendimentos, né, dos jogos. E ele gera muito emprego, tanto na região, como os impostos vão beneficiar não a cidade onde está sediado o cassino, mas o país como um todo. Então, é uma forma de receita e vai gerar mais de 600 mil empregos, o cálculo. Hoje nós estamos aí com um desemprego muito alto no Brasil e nós queremos fazer política para recuperar a empregabilidade, para dar dignidade para as pessoas, para poder levar agora esse seria emprego direto, agora tem o emprego também através da construção mesmo, né? Da construção de empreendimento. É a mão de obra ligada à construção, né? É a mão de obra ligada à construção, as agências de viagem que vão transportar muito mais gente de um lado para o outro, para todos os lugares. É o turismo como um todo, que aí a cadeia é mais de 50 atividades econômicas que o turismo gera de desenvolvimento, empregabilidade. Os países que saíram da crise, como os Estados Unidos, em 2008, 2009, muitos brasileiros foram para Miami, Orlando, compraram imóvel, porque o dólar estava baixo, o Brasil estava bem, a economia lá estava ruim e houve um investimento. E eles usaram muito o turismo americano para sair da crise. O que nós temos que fazer aqui? Exatamente isso. Com o dólar alto, o americano vem para cá e é tudo baratinho para eles comprarem, para eles passearem, para eles se divertirem. Então nós temos que abrir a possibilidade de que venham turistas estrangeiros. E o cassino muita gente vem para jogar, gosta de jogar. E muitos brasileiros vão para fora e deixam o dinheiro lá fora. Vão para jogar também. Vão para jogar porque não querem jogar em cassinos clandestinos que tem aqui no Brasil. Eles querem jogar na legalidade, né? E aqui o cassino clandestino, qual emprego que ele gera? Oficialmente nenhum, porque aquela pessoa que está trabalhando lá não tem carteira assinada, não tem aposentadoria, não tem nada. Né? Não gera imposto. Não gera imposto para o governo. Então, é uma coisa ilegal, é uma contravenção que acontece no Brasil. Porque o jogo de bicho existe aqui no Brasil ou não? Lógico que existe, todo mundo sabe. E não é legal. O bingo existe? Aqui em São Paulo, abre 3 e fecha 3 por dia. Entendeu? Então, é ilegal. Né? O cassino tem aqui em São Paulo e tem no Brasil todo. Mas nós queremos legalizar os jogos, né? Para que as pessoas possam... E o jogo no Brasil é legalizado, viu, Caio? Até porque nós temos as loterias, nós temos o turf e um monte de loterias. Então, não é questão de que é proibido o jogo. Tem pela internet, inclusive, depois de jogar o jogo pela internet. Nas igrejas fazem bingo, né? As próprias igrejas para arrecadar. Ou seja, o jogo no Brasil ele é legalizado. O jogo cassino, aonde ele não é legalizado, aonde nenhum jogo é legalizado, que é o caso dos países islâmicos. E tem punição geral, né? Porque a religião lá não permite que ninguém jogue. Agora, deputado, o senhor citou a questão, inclusive, de programas sociais que os cassinos poderiam permitir, e essa questão da loteria. Agora, a loteria vai destinar uma parte dos recursos para a segurança, porque o governo não tem de onde tirar os recursos, então vai a loteria ser destinada uma parte para a segurança, uma parte maior. Uma parte vai para a segurança. E precisa, né? Porque a segurança nossa precisa de investimento. E tem um projeto de lei lá também que todo o sistema AS, eles estão querendo passar 25% para a segurança. Então é um projeto polêmico também que a gente está avaliando e estamos preocupados. Agora, essa semana, né? Amanhã, nós vamos apreciar um projeto importantíssimo para o turismo. O que é? É o Brasil Mais Turismo. E deve ser votado amanhã. Está pautado para amanhã. E já está há tempo tramitando. O que acontece? O Brasil Mais Turismo vai ser um grande avanço para o turismo nacional. Por quê? Vai abrir o capital estrangeiro para investir nas empresas aéreas.
capital estrangeiro está aberto para tudo, menos para as empresas aéreas, que só podem receber 20%. Abrindo para 100%, o investimento de fora aqui nas empresas, nas companhias aéreas, vai ser maior. Vão vir novas companhias aéreas para concorrer com as que estão aqui e vai, com certeza, abaixar o valor da passagem e também melhorar a qualidade do serviço. E nós temos vários aeroportos ociosos aqui no Brasil, porque na época da Copa passada foram construídos, porque a Copa foi aqui, vários aeroportos e estão ociosos. Eu viajo pelo aeroporto de Viracopos, eu moro em Itu e vou para Brasília toda semana. É um elefante branco que poderia ter muito mais movimento, aproveitando a estrutura que tem, e se baratear a passagem, o brasileiro vai conhecer o Brasil e vai conhecer fora do Brasil. Porque o maior sonho do brasileiro é conhecer o Brasil. Isso foi feita uma pesquisa pelo Sebrae e não é nem a casa própria, viu, Caio? É viajar. O brasileiro quer viajar. E aí eu acho que a gente volta ao primeiro projeto, que eu acho que é uma coisa muito importante, que é a opção de um turismo mais barato para o brasileiro, porque a gente vê o turismo brasileiro, é normal a gente ver essa comparação, não agora com essa disparada do euro, do dólar, mas o turismo no Brasil é mais caro do que no exterior. Então tem sempre aquela ideia, o Caio Cafá quer falar sobre isso, eu acho que é importante que haja essas opções, uma concorrência maior, inclusive na área de hotelaria, novas opções, né, que a gente falava desse uso aí através de uma divisão, né, dos empreendimentos, porque é muito caro viajar no Brasil, é muito caro. Quando você tem uma moeda mais baixa, Caio Cafá. Só dando alguns números a essa informação para tornar mais forte, a multipropriedade é um tipo de empreendimento que nesses últimos anos, que foram os piores anos da história do mercado imobiliário brasileiro, foram piores do que a década perdida, esses 3 últimos anos, porque o pouco que se vendeu, muito se devolveu de primeira habitação, mas vendeu segunda habitação através de multipropriedade. É uma coisa meio inexplicável, mas aconteceu, né? E hoje o volume de multipropriedades pelo Brasil já passou de 40 cidades no Brasil recebendo esse tipo de produto e vendendo. O volume de vendas no Brasil vem crescendo a cada ano. Do ano passado para esse nós tivemos um aumento de 40%, o ano passado já foi bom, e do ano passado para esse tivemos um aumento de 40% no volume de vendas e de produtos sendo desenvolvidos, planejados e desenvolvidos. Isso é uma forma de espalhar o brasileiro pelo Brasil, né? Se resolver a questão aérea, como parece que a solução é essa mesma, né? Aprovar o projeto amanhã de Mais Brasil, que também vai tornar a Embratur uma agência, né? Isso é importantíssimo. Mais brasileiros vão viajar pelo Brasil e principalmente ser proprietários de multipropriedades, quer dizer, tanto como hóspedes como proprietários de multipropriedades. E como também muito bem o deputado falou, o turismo residencial, ele no turismo residencial se deixa de vender hospedagem, mas você substitui o hóspede pelo morador, pelo usuário morador. E o usuário morador, ele tem as mesmas despesas do hóspede, com exceção da hospedagem, e tem despesas de morador também, como o senhor muito bem falou. Ele consome restaurante, ele consome farmácia, ele consome supermercado, ele consome lojas de imóveis, ele reforma o apartamento, ele contrata pintor, ele contrata pedreiros, enfim, a economia anda muito mais. Então, se a gente pega alguns destinos, os destinos turísticos brasileiros importantes, que são importantes como destinos de hotéis e destinos de segunda residência, por exemplo, Guarujá ou Campos do Jordão, são
talvez os dois principais destinos do estado de São Paulo, de praia e de montanha. Se tirar a segunda habitação do Guarujá, será que o Guarujá teria a história que tem hoje? Se tirar a segunda habitação de Campos do Jordão, deixar só os hotéis e pousadas, como é que seria a vida? Como é que seria o trabalho, né? O turismo é muito sazonal e a multipropriedade ou a segunda habitação ajuda a resolver essa sazonalidade ocupando esse destino o ano inteiro. Porque a pessoa tem a disponibilidade de ocupar o imóvel fora daquelas datas tradicionais, que muitas vezes a pessoa separa o dinheiro exatamente para as férias e poderia estar viajando em outras épocas do ano, né? Com certeza. O projeto é muito importante, é inovador, é moderno e com certeza vai beneficiar muita gente. E há a possibilidade de os investidores, tendo uma segurança jurídica, de investir cada vez mais nesse desenvolvimento imobiliário, né? Então a gente está torcendo para que aprove o mais rápido possível. Agora eu só queria falar uma coisa. Como amanhã vai ser votado o projeto do turismo, porque eu sou defensor do turismo, é o que gera emprego, renda, desenvolvimento, e você não precisa construir fábricas, nada, porque já está tudo pronto aqui, o que você precisa é promover o turismo fora do Brasil também. E o projeto de amanhã, junto com a abertura do capital estrangeiro para as empresas aéreas, abrindo de 20% a 100%, está também a transformação da Embratur de uma autarquia em uma agência. E com isso, a agência da Embratur vai receber 1,7 das loterias para investimento em promoção do turismo fora do Brasil, porque a Embratur é a empresa brasileira de turismo e que promove o Brasil lá fora. Então nós temos que levar boas informações do Brasil lá fora, não só a violência que é falado, a corrupção, tudo. Nós temos que mostrar o potencial turístico do Brasil, que pouco se fala só coisa ruim, né? Até os filmes brasileiros falam mal do Brasil. Então nós queremos levar informação boa. E para levar informação boa, nós temos que ter esta Embratur forte, que possa investir na promoção do Brasil. Agora, deputado, a gente está chegando quase ao final e eu queria até aproveitar o que o senhor está dizendo. Agora, o Brasil também precisa produzir notícias melhores fora do turismo, né? E eu queria saber a sua expectativa em relação às eleições, porque nós precisamos de mais crescimento, mais credibilidade, mais confiança, né? Atração do turista também com segurança, educação, aí a gente entra em formação de mão de obra. Eu acho que há uma carência em várias áreas do Brasil. O senhor acha que essas eleições podem trazer uma expectativa um pouco melhor? Eu acredito que sim. Acredito que nós temos um país maravilhoso, com um potencial enorme. O que está faltando é gestão. O que está faltando é um presidente que tem uma visão de que fazer do Brasil uma grande potência mundial. E não é difícil. É só montar uma equipe boa para governar. Eu fui prefeito, eu já fiz parte do executivo. E e fui bem avaliado, eu fui reeleito com 85% dos votos. Ou seja, a reeleição é julgamento. Se você é bem avaliado, você é reeleito, né? Então eu passei por isso. O que eu fiz? Primeira coisa, montar uma excelente equipe. Cada ministério tem que ter uma pessoa competente, né? Tem que conciliar a política com a técnica, mas olhar bem a questão técnica, profissionais firmes e um presidente que tem uma visão do turismo, por exemplo, uma visão de Estado, não uma visão de que o turismo é uma coisa que vai acomodar um partido político, uma visão de Estado para o turismo, que gera empregabilidade e desenvolvimento. A agricultura está bem, está indo bem, a nossa agricultura é a melhor do mundo. A Embrapa conseguiu fazer isso. O turismo nós temos que fazer igual o que nós fizemos com a agricultura. E também na questão da segurança pública. Isso é um tema que vai ser debatido nessa campanha
de começo a fim, Claro. né? Que é muito importante a segurança. A saúde pública, a educação, enfim, tudo é importante. Mas nós temos que ter um presidente, e por isso que é o momento de escolher bem, prestar bem atenção nas propostas e no caráter, nos princípios do candidato, né? E procurar acertar, né? A economia é fundamental para o nosso país, e eu diria que é a espinha dorsal. Se você acertou a economia, o resto vai junto. Então, é importante que tenha um presidente que tenha conhecimento de economia, ou mesmo que ele não tenha um grande conhecimento, que ele escolha uma pessoa capaz naquela pasta. Aí, acertando a economia e fazendo com que esse presidente também tem que ter uma articulação política com o Senado e com a Câmara, porque ninguém faz nada sozinho, precisa ter esse entrosamento. Agora, o senhor acha que vale uma aliança maior, se tentar salvar uma ou outra candidatura, se escolher alguém para pegar os partidos de centro, para se evitar os extremos? O senhor acha que vale isso agora? Eu acho que é muito importante isso. Eu não sou extremista, né? Então, nem sou favorável aos extremos que estão apresentando aí, que é o caso da direita e da esquerda. Eu acredito muito de um entrosamento do centro e que tenha um candidato forte de centro que vá para o segundo turno. Isso eu acho que é muito importante para o nosso país, para apresentar uma proposta que não seja radical, e sim uma proposta que melhore o nosso país. E existe, né? Lógico que tem muita gente aí que pode pleitear essa posição. Então eu vou tentar trabalhar nessa parte. Aqui em São Paulo a mesma coisa, nós temos que procurar achar um caminho que seja bom para o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo é a locomotiva do Brasil. Metade da economia do nosso país está aqui em São Paulo. Então aqui é muito importante que São Paulo e o governo federal estarem no mesmo foco, até porque o maior estado do nosso país e com o maior número de eleitores, né? Então é muito importante a gente estar sintonizado. Eu, como deputado federal, estou no partido MDB, né? Nós temos uma proposta aqui em São Paulo. A minha esposa é deputada estadual, está em outro partido, mas é questão da gente procurar o melhor para o nosso país, né? Nós queremos trabalhar, lutar pelo país e pelo estado de São Paulo, né? Porque eu sou deputado federal por São Paulo, né? Então nós temos que procurar defender os interesses do estado. Mas a eleição vai ser voltada principalmente, eu diria que 70% da campanha eleitoral vai ser para o presidente da República. Até porque é um momento da gente acertar nessa escolha. Como o senhor disse, tem que acertar a economia antes de mais nada, então tem que ser alguém responsável nesse sentido, né? Com certeza. Nós vamos fechando por aqui o nosso Secov Debate de hoje. Eu agradeço muito você que esteve com a gente até agora. Depois, se quiser conferir a íntegra do programa, vai ficar disponibilizado no canal do YouTube, vai ficar também no Facebook do Secov. Agradeço muito aqui o deputado Herculano Passos pela sua participação. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Obrigado, Caio. E a todos os telespectadores. E estamos à disposição lá em Brasília para poder fazer o melhor possível para honrar o nosso mandato. E obrigada, Caio Cofá. Obrigado, Denise. Obrigado, deputado. É uma honra mais uma vez recebê-lo e conhecer as suas opiniões sobre esses assuntos todos que permeiam o nosso turismo. E o senhor tem sido um grande representante dessa área no nosso país. Muito obrigado, deputado. Obrigado. Uma boa semana a todos.